O vídeo de hoje está sendo apoiado pela UniTV, um aplicativo que disponibiliza mais de 280 mil conteúdos diversos, como filmes, séries e programas, tudo que você possa desfrutar daí de sua casa direto do seu celular, de sua TV Box, ou se quiser da própria TV Box da UniTV, seja sozinho, com os amigos ou com sua família. E não só isso, como também temos mais de 500 canais ao vivo, para que você possa assistir seu noticiário, sua novela e, claro, seu futebol, tendo canais como Sport TV e Sport TV 2, para que você possa acompanhar a Copa do Catar em tempo real, seja onde você estiver e ainda por cima em 4K. Mas como não é o meu caso, eu fico na base dos animes mesmo, que também não falta, indo dos clássicos até os animes atuais da temporada. E não se preocupe com o tempo, pois você terá playback de até 7 dias. Tem chance de até você conseguir alguns trocados pelo app indicando para alguns de seus amigos. Então se você se interessou pelo app, corre e acesse o link que está aqui nos comentários. Dito e feito, agora fiquem com o vídeo. Já te ocorreu de alguma vez você conhecer um jogo que apenas existia em um console, só que mais tarde você viu rodando em outro? Então, esses são os chamados ports, quando as empresas criam versões de seus jogos originais para outros consoles. Às vezes poderão ser versões idênticas, às vezes melhorados, às vezes com um downgrade nos gráficos por conta de limitações, e às vezes versões completamente diferentes de sua versão original. Essas coisas acontecem, mas também existem casos onde o jogo acaba apenas sendo restrito a uma plataforma, os conhecidos exclusivos, sabe? No entanto, existem maneiras de burlar isso, seja pela emulação, um método mais comum, ou pela engenharia reversa, que basicamente é o método de tentar obter o código-fonte para que seja possível modificar ou recopilar o jogo novamente. Em outras palavras, é como se tivéssemos a base inteira do jogo nas nossas mãos. E a partir desse método, alguns fãs muito dedicados acabaram trazendo ports de alguns jogos para outras plataformas nunca antes vistas. Como se rodássemos, por exemplo, Super Mario Bros. Em um console da Sega. Sei que é meio contraditório, mas os fãs não querem nem saber. E como eu sou fascinado por esse tipo de coisa, eu queria trazer alguns desses ports para vocês. Meu nome é Luigi Monsores e hoje vamos ver os melhores ports feitos por fãs. Isso definitivamente foi uma surpresa pra mim. Se você ama o Super Nintendo assim como eu, muito provavelmente você conhece The Legend of Zelda: Link to the Past, um dos melhores jogos do console da franquia Zelda, com uma história linda, pixel arts belíssimas, mecânicas criativas e melodias maravilhosas. Acho que deu pra entender que eu realmente amo absolutamente tudo nesse jogo. Só que durante a produção desse vídeo, eu descobri uma coisa que me deixou um tanto surpreso. Alguém tinha feito engenharia reversa em A Link to the Past, trazendo um port nativo para PC, com melhorias da velocidade, suportes para pixel shaders, possibilidade de jogar em proporção de 16:9, suporte para as músicas no padrão MSU, adição de slots secundários e possibilidades de alternar os itens apertando L e R, e além disso, você também pode jogar esse port em outros consoles, como no seu Switch e no seu Xbox. E confesso que demorei um pouco para processar que esse port existia, porque eu não imaginava como poderia melhorar um jogo que para mim já era perfeito, mas vendo na prática os desenvolvedores realmente conseguiram, e por mais que não tenha lá diferenças absurdas, é sempre legal jogar um jogo de forma nativa, já que por não se tratar de emulação, é basicamente o mesmo que jogar em um hardware original. Se você conhece a biblioteca de jogos do PS1, você provavelmente conhece Driver 2, um dos jogos que mais levaram o PlayStation ao limite, por conta dele ter um tipo de mundo aberto, com até 4 cidades disponíveis divididas em 2 CDs, sendo uma delas o próprio Rio de Janeiro. E apesar dele ser um jogo tanto limitado, ele fazia a alegria de um pessoal aí. Mas o que você acharia de jogar esse título novamente, só que dessa vez sem as limitações da época? Bem, isso é basicamente o Driver 2, um port de PC em comemoração aos 20 anos do game, trazendo widescreen, melhorias gráficas, melhorias no draw distance e também melhorias no desempenho, o que acaba ajudando muito na experiência do jogo. E sem falar no suporte de shaders, que podem deixar o jogo com um gráfico mais absurdo ainda. Sério mesmo, se antes eu queria zerar Driver 2, agora mesmo que eu tenho vontade. Que GTA é uma franquia um tanto polêmica, eu acho que todos nós sabemos. E se engana quem acha que isso é de hoje em dia, porque o que tem de polêmica nos 2 primeiros jogos da franquia não tá nem escrito. E por conta dessas polêmicas, uma das coisas que não combinavam muito bem aos olhos do público era Nintendo e GTA. Pelo menos o que algumas pessoas achavam, já que Nintendista em si nem ligava pra isso direito. Porque, sejamos sinceros, existem jogos muito mais violentos nos consoles da Nintendo, e nem adianta negar. E se você acha que GTA só veio pro Nintendo agora com Trilogy, você tá muito atrasado, pois GTA já saiu em outros consoles faz tempo, como para o Game Boy Advance e Nintendo DS. Eu sei que foi só pra portátil, mas pelo menos tivemos a oportunidade de jogar GTA na palma da nossa mão. E aparentemente isso não mudou, pois até com o Switch mantivemos essa premissa. E não, eu não tô falando do Trilogy, e sim dos portes de GTA 3 e GTA Vice City que tivemos pro Switch. Pois é isso mesmo. Acontece que os clássicos GTA 3 e Vice City acabaram passando por uma engenharia reversa, o que não resultou em outra. Portaram o jogo para diversos consoles, e no Nintendo Switch não foi diferente. E devo dizer que quando comparável com o Trilogy, o port é quase perfeito, porque além de não ter uma quantidade absurda de bugs, ele mantém os gráficos originais, que convenhamos é algo muito positivo quando pensamos nisso. Eu acho que GTA Trilogy só serviu mesmo para trazer o San Andreas pro console, e nem isso direito.
tá legal, esse projeto é um pouco mais do que um simples port de um jogo. O projeto em si se chama Metaforce, um projeto que tenta recriar o motor gráfico da Retro Studios, desenvolvedora de games responsável pela série Metroid Prime e Donkey Kong Country Returns, onde os desenvolvedores responsáveis pelo projeto estão trabalhando em uma descompilação do primeiro Metroid para que eles possam melhorar a precisão do seu projeto, que está sendo desenvolvido desde o início de 2015 por 4 pessoas durante o seu tempo vago, que atualmente está bem próximo de ser concluído. E uma das coisas que vale ressaltar é que os próprios ex-funcionários da Retro Studio elogiaram o projeto, entre eles como por exemplo Jack Meadows, ninguém menos do que o principal engenheiro e arquiteto da engine original. E se o principal responsável da engine elogiou o projeto, você já sabe que o projeto é de qualidade. E apesar de a Metaforce não estar 100% concluído no momento, você pode baixá-lo e testá-lo na sua versão atual. Jak and Daxter foi de longe uma das melhores franquias criadas pela Naughty Dog, trazendo praticamente um mundo aberto no bom e velho estilo plataforma, tendo 3 jogos principais e alguns spin-offs, que só pra deixar claro todos são impecáveis, se tornando cada vez melhor conforme a sua sequência. Pena que ficou restrito aos consoles da Sony, pelo menos até esse ano, pois uma equipe de 35 pessoas tornaram possível o jogo ser jogado no PC, utilizando um descompilador que consegue ler os códigos da linguagem Go, criada pela própria Naughty Dog. O port em si não traz nenhuma novidade muito grande, na verdade é o que já esperamos de um port para PC, com um aumento de resolução e de desempenho. No entanto, vale ressaltar que não apenas o primeiro jogo foi portado, como as 2 sequências também estão sendo trabalhadas para que possam ser jogadas de forma nativa no PC. Ou seja, teremos a trilogia completa em nossas mãos, e eu mal posso esperar por isso. Sonic Mania foi um dos jogos que, quando lançados, mais tiraram lágrimas de felicidade dos olhos dos fãs. Lançado inicialmente para PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, mais tarde também para consoles de gerações futuras. No entanto, algo que vale ressaltar é que era para ser possível jogar esse jogo em outros consoles, sem problema algum, como o próprio Xbox 360, PlayStation 3, o 3DS e até os dispositivos mobile, que já tinham recebido ports de outros títulos. No entanto, nada do Mania, e ficou assim por um bom tempo, até que um fã chamado de Rubber Ducky Coley fez uma descompilação em grande parte dos jogos que usavam a Retro Engine, como o Sonic 1, Sonic 2 e Sonic CD, que graças a ele poderiam ser jogados diretamente no PC e não só em dispositivos mobile. Mas temos que lembrar que o Mania também foi feito nessa engine, o que não deu em outra. Mais tarde, mais especificamente esse ano, tivemos o Sonic Mania lançado para outras plataformas, como para o Wii U, 3DS, PS Vita e claro, principalmente para o Android, algo que acabou resultando em uma brecha gigante para aqueles que não tinham PC ou um console para poder jogar, assim podendo finalmente pôr as mãos nesse magnífico jogo. Pode apostar que os fãs fizeram a festa com isso. Cave Story é um dos jogos que realmente tem uma história, sendo um dos indies mais importantes e cultos já existentes, trazendo uma história nova, gráficos em 16 bits e finais alternativos, que a propósito inicialmente o jogo chegou até a ser lançado gratuitamente. No entanto, uma coisa que pouca gente sabe é que ele tem muitos ports, seja os oficiais de Wii, 3DS e Switch, e os não oficiais, como de Linux, PlayStation 1, PSP, Dreamcast, Xbox, Amiga e o mais impressionante, para Mega Drive, que foi justamente a versão que eu escolhi para zerar. E cara, não me arrependi em momento algum, a versão do console 16 bits da Sega é simplesmente impecável, com tudo sendo mantido, como a música que parece exatamente a mesma do original, mas não só ela, como também o jogo inteiro. Sério, pode baixar aí no seu emulador e jogar. E se você tá preocupado com o idioma, fica tranquilo que ainda por cima tem versão em português. Então, só vai em frente, que motivo não falta. Ok, dessa vez eu não vou falar apenas de um projeto, mas sim de 2. Acho que todos nós conhecemos Tomb Raider, jogo protagonizado pela Lara Croft, personagem essa que marcou a presença no mundo dos games. Mas enfim, o jogo originalmente apenas foi lançado para o Sega Saturn e posteriormente para o PlayStation. No entanto, mal sabíamos que mais tarde o jogo estaria sendo portado até para o Nintendo 64. Sei que parece loucura, mas olha só, Tomb Raider facilmente é um dos jogos que mais recebeu portes de fãs, sendo 5 ao todo. No entanto, apenas gostaria de focar em 2, Open Tomb e Open Lara, tendo eles seus diferenciais. Open Tomb é um port que não só visa trazer o primeiro jogo, mas sim todos os 5 lançados para o PlayStation 1, e diferente dos ports que já conhecemos, ele não utiliza nenhuma parte do código fonte original, e sim tenta recriar a engine com base em alguns projetos inacabados, para que ele possa substituir a do jogo original. Já Open Lara ganha destaque por conta de seus ports para diversas plataformas, como os ports de navegador, 32X, Dreamcast, Nintendo 64 e acredite se quiser até pro Game Boy Advance. Algo extremamente incrível, já que isso era praticamente impossível. E para completar, pode ser que possivelmente por conta desses ports, todos os jogos que não saíram depois para o Sega Saturn finalmente possam ser portados graças a esse projeto.
The Legend of Zelda Ocarina of Time é um jogo que dispensa apresentações, já que estamos falando do jogo mais bem avaliado da história, tanto pela crítica, tanto pelos fãs. E pensar que esse jogo está prestes a completar 25 anos desde o seu lançamento. E eu me pergunto até hoje se existe alguma maneira de melhorar o jogo. Algo que aparentemente a Nintendo respondeu com o lançamento do Ocarina of Time 3D para o Nintendo 3DS, com gráficos refeitos, a inclusão no modo Master Quest e algumas outras diferenças aí. Mas mesmo assim, parece que os fãs realmente adoram a versão do 64. E não tem outra, também fizeram engenharia reversa nele e também portaram para PC. Trazendo tudo aquilo que já imaginamos, como suporte a resoluções maiores, aumento de frame rate, mira com giroscópio e suporte a mods, que só complementam cada vez mais o porte, sendo só questão de tempo até criar um mod que traz todos os modelos efeitos, shaders do estilo RTX e diversos ports para muitos consoles, igual um certo porte aí, que por coincidência é o próximo. Super Mario 64 é de longe o meu jogo favorito e sem dúvidas um dos jogos mais revolucionários juntos ao lado de Ocarina of Time, trazendo pela primeira vez um 3D de verdade nos consoles. E sério, esse jogo pra mim é perfeito e o que me diverti dele não tá escrito, sendo pra mim um dos poucos jogos que não precisam de um remake, apenas de ports para gerações atuais dos consoles da própria Nintendo, só pra que rodassem de forma nativa, sabe? E foi isso que aconteceu. A Nintendo lançou uma coletânea com 3 ports de 3 jogos maravilhosos do Bigodudo para o Switch, dentre eles o próprio Super Mario 64. No entanto, quando isso aconteceu, acabou sendo uma decepção, já que o port que tivemos de forma oficial era praticamente uma emulação. E sabe o mais frustrante de tudo isso? É que antes mesmo do lançamento do coletânea tivemos um port feito por um fã, que aconteceu devido a um vazamento gigantesco da Big N, e dentro desse vazamento estava o código fonte de Super Mario 64, e não deu em outra. Alguém fez um port nativo de Super Mario 64 para PC, com melhorias em tudo, exatamente tudo. E o que o port não fez, os mods fizeram, como novas texturas, novos modelos, novas habilidades, novos personagens e muito mais. E pelo incrível que pareça, não é só isso, porque a comunidade do jogo é tão espetacular que conseguiram portar ele para tudo quanto é console, como Dreamcast, GameCube, PlayStation 2, Xbox, PSP, Nintendo DS, Wii U, Android e até o próprio Nintendo Switch. Não querendo desmerecer o trabalho da Nintendo com o port, mas se eu fosse ela eu teria sentido um pouco de vergonha. Uma das coisas mais divertidas e interessantes que eu indicaria para qualquer pessoa fazer seria jogar Doom, mas não do método convencional, como num console ou num PC, isso qualquer um faz cá entre nós. Eu tô falando mesmo de jogar Doom na sua impressora, ou na sua calculadora, ou numa urna eletrônica. Eu tô falando sério mesmo. Pra você ter noção, se você quiser, hoje em dia você consegue rodar Doom até no bloco de notas. Isso porque de longe Doom é um dos jogos que mais recebeu ports até hoje, sendo muitos deles oficiais e muitos não, tais como GZ Doom, Z Doom, Chocolate Doom, PR Boom e entre outros que tem Doom, o nome que a gente acha por aí. E outra, se você acha que eles fazem exatamente a mesma coisa, você tá muito enganado, porque eles trazem diversas opções diferentes, como multiplayer online, multiplayer local, opções de melhorar os gráficos, inclusão de mods, ports para outros consoles e até para o seu navegador. Amigos, eu diria até que Doom é para poucos, mas acho que é meio contraditório. Então, se você tem qualquer objeto que no mínimo ligue dentro da sua casa, faz um favor para você mesmo e mete um Doom nele. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo, e hoje nós vimos projetos incríveis que nos possibilitam coisas extraordinárias, como podemos jogar algo de forma nativa sem uso de emuladores, melhorias na parte gráfica e no desempenho dos jogos, e também os ports que nos possibilitam jogar esses títulos em outros consoles, pessoalmente minha parte favorita. E antes de finalizar o vídeo eu queria pedir desculpa pela demora dos vídeos, ultimamente eu tenho tido alguns problemas que vêm afetando minha frequência no canal, mas se tudo der certo eu voltaria a postar vídeos de forma normal. Bem, isso é tudo. Caso tenha algum port feito por fãs que você goste e eu não tenha mencionado no vídeo, deixa aqui nos comentários. Obrigado pela sua atenção e por ter assistido até aqui. Não joguem lixo na rua e até a próxima.